Olá, pessoal. Quando se estuda o casamento e os seus pressupostos de existência, se verifica que este ato jurídico, ao contrário da maioria dos atos jurídicos civis da contemporaneidade, é um ato solene, ou seja, aquele cuja forma se torna imprescindível para o reconhecimento de sua existência jurídica. Se eu não sigo a forma estabelecida em lei, aquele casamento é um não casamento em termos jurídicos. Em termos jurídicos, ele pode, como eu costumo dizer, ter sido fotografado, ter tido marcha nupcial, chuva de arroz, bolo de noiva, viagem de lua de mel, mas casamento em termos jurídicos não houve, se não se cumpriu a forma, a solenidade estatuída pela legislação civil, tá? A solenidade ao casamento, para o casamento, ela se inicia antes da própria cerimônia, né? Através do processo que a gente denomina de habilitação ao casamento. Processo que corre no cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais, né, que é alvo de publicidade e que demanda todo um caminhar procedimental que culmina com a cerimônia do casamento. Bom, é exatamente sobre a cerimônia que eu quero falar com vocês, essa última etapa da solenidade estabelecida para o ato jurídico do casamento. Tá? E a lei ela vai se preocupar em estabelecer alguns parâmetros básicos a respeito da solenização desta cerimônia, desta celebração do casamento. Primeira coisa que nos diz é a necessidade desta celebração ser necessariamente, como eu disse, pública. É dotada, assim, de publicidade nos moldes estabelecidos nos artigos 1533 e 1534 do Código Civil Brasileiro. Vai nos dizer o artigo 1533 que o casamento deverá ser celebrado sempre no dia, hora e lugar previamente designados pela autoridade que houver de presidir o ato. Esta autoridade pode ser uma autoridade civil, né? O próprio oficial do cartório ou o juiz de paz, como pode ser uma autoridade religiosa, desde que se cumpram as exigências formais, pode ser o líder religioso aquele a quem se confere a autoridade para celebrar o casamento, tá? Mas sempre em dia, hora e lugar previamente designados. Designados onde, David? No processo de habilitação. Quando se encerra o processo, se publicam os editais, né, dizendo que fulano e ciclano irão se casar no dia X, no horário Y, no lugar Z. E todas as pessoas que tenham interesse em participar desta cerimônia poderão, então, acorrer ao lugar no dia e hora designados. Toda e qualquer pessoa, pessoal, tá? Não existe possibilidade de restringir a cerimônia aos meus convidados, em que pese socialmente a gente ter essa percepção, né? Toda e qualquer pessoa pode se fazer presente porque há um interesse público ali, no acompanhamento desta celebração, até mesmo para a oposição dos impedimentos ao casamento, existentes e que eventualmente não tenham sido detectados no processo de habilitação. Então, quando eu abro as portas do lugar da cerimônia, eu estou dizendo que não apenas meus amigos e parentes, mas todo e qualquer indivíduo pode se fazer presente para, inclusive, opor os impedimentos. Impedimentos que não são parentes e amigos que normalmente os oferecem. Né? Então, por isso, a cerimônia é pública, a teor do que diz o artigo 1533 e complementado pelo artigo 1534, que vai nos dizer o seguinte: a solenidade realizar-se-á na sede do cartório, via de regra, tá? Regra jurídica, não é a regra social, como nós sabemos, com toda a publicidade, a portas abertas, presentes pelo menos duas testemunhas, parentes ou não dos contraentes, ou, querendo as partes e consentindo a autoridade celebrante, noutro edifício particular, noutro edifício público ou particular. Então, pode ser feito o casamento, ser celebrado o casamento dentro da sede do cartório, em outro edifício público, como fórum, ou em outro edifício particular, como as igrejas, outros templos religiosos, casas de festa, fazendas, casas de praia, playground de edifício, pouco importa, em qualquer edifício particular, desde que esteja presente a autoridade celebrante e que seja realizada de portas abertas a essa cerimônia, tá certo? Ou seja, portas abertas aqui entendamos como não em termos literais, portas escancaradas, portas físicas, mas a portas abertas, entendamos como com a possibilidade de todo e qualquer indivíduo que queira de participar desta cerimônia. Eles até podem não ir para a festa que eu venha a dar, mas para a cerimônia, toda e qualquer pessoa interessada em participar deste ato deverá ter franqueado o seu acesso a esta celebração.